Um tempo atrás, eu até pensei em vender a... Meu marido dizia, vende essa parte de locação, mulher. Vende essa parte de locação porque te dá muito problema, muito compromisso. E, e daí tudo isso, eu até fiquei assim, sabe? Eu até procurei, teve de pessoas que tiveram, empresas, outras imobiliárias que tiveram interesse de compra, mas eu pensava, meu Deus, como é que eu vou vender uma coisa? Parece que faltava mais algum pouquinho assim para eu, porque na verdade era a forma porque esse cansaço mental, físico, espiritual que eu sentia, né? Porque por fim chegava a cada dia e eu não tinha vontade de nem lidar com as vendas, né? Daí eu tava perdendo negócio, tava perdendo vendas. E então por isso que ele dizia, né? Porque ele via assim o meu cansaço, como a minha pessoa em si foi mudando devido ao estresse de muito trabalho. Então, e agora, aí essas empresas tiveram, a gente até fez algumas negociações, tudo, mas eu pensei, como na forma de modificar isso, então, porque eu via que o que faltava era a organização dentro da empresa, né? Tarefas dadas nessa questão para os funcionários, cada funcionário ter um tipo de tarefas lá, né? Ele ser responsável pelas tarefas deles e... Faltava divisão, na verdade. Faltava uma divisão de tarefas para os funcionários. Tinha muita gente. Eu tinha 3 funcionários, mas só que às vezes esses 3 funcionários faziam as mesmas coisas, então foi assim, tempo perdido, dinheiro perdido, perda de negócios, né, também, porque daí e ainda, além delas não conseguir resolverem, aí as coisas piores eram eu que tinha que resolver. Chegava final de tarde, meia tarde, aquilo devido aos problemas, a gente vai sentindo enjoo, uma coisa, vai pedindo vontade, né? Vai perdendo uma vontade, mas tinha algo dentro de mim que falava muito mais alto. Então isso não é a parte profissional. A gente tem que saber, não, quando tu for começar a crescer, tu tem que ter consciência que tu tens que delegar poderes, né, para as outras pessoas, para os outros funcionários, e também ver a melhor forma e buscar isso também dentro do teu conhecimento, só não na parte de locação, só na parte de venda, sim na parte administrativa, né? Como que pode funcionar isso no dia a dia, para ti não... Hoje, graças a Deus, eu já me sinto muito mais aliviada, né? Devido aí com colocação de funcionários e orientações que eu tive, como fazer, que eu fui também buscando isso, né? Eu fui buscando e como eu medito muito, eu medito todos os dias e orações também, eu tenho muita fé nisso, né? E eu pedi, olha, coloca alguém no meu caminho para que possa me orientar nesse sentido, né? E as coisas vieram, porque teve um momento dentro do meu escritório que só estava eu. Como é que eu ia dar conta disso tudo, né? Como? Aí eu estava fazendo também entrevista com alguns funcionários para esse funcionário começar a vir me ajudar, a trabalhar comigo. E dentro dessa seleção, conversando com uma amiga, a amiga indicou essa outra pessoa. Essa pessoa foi fantástica assim, na minha vida, né? Graças a Deus, né? E também foi assim como ela me ajudou, também a gente começou a ter bastante afinidades, né? A gente se identifica bastante porque ela é mais nova e ela se enquadra dentro do meu projeto também, né? Aí
de investir cada vez mais nos jovens empreendedores, né? E nisso eu estou transparecendo tudo para os meus, eu transpareço tudo isso para os meus funcionários e eles também automaticamente para mim. E eu quero deixar alguma coisa assim, porque já que a gente não dura para sempre, né? Mas toda essa experiência que eu tenho, porque cada dia é uma experiência dentro do ramo imobiliário. Eu que fui malandra no início, pensando, meio malandrinha, pensando que ia ser fácil, que eu ia só estar sassaricando na rua, visitando imóvel, mas não, mas sempre vai haver a parte burocrática, papel, né? Eu lembro que meu pai sempre dizia para mim, né, quando eu estava estudando, quando eu terminei o ginasial, na época se dizia isso, eu não sei como é que funciona hoje também essa forma de expressão, e eu fui fazer o segundo grau, né? Na verdade era o primeiro grau que eu tinha terminado, e ele sempre me orientava, meu pai, o sonho dele era ter um contador, um filho contador, né? Contador. E hoje eu estou aqui contando as minhas histórias, né? Então, era o sonho do meu pai. Então, eu acatei a ideia dele. Daí, como eu sempre gostei de números, né? Eu sempre preferi mais números do que a própria língua portuguesa, né? Então, mais as exatas, na verdade. Então, ele me incentivou e eu acatei a ideia dele. Daí, então, eu fui fazer o técnico de contabilidade, né? O técnico de contabilidade aí, e que naquela época foi meados de 79, 80, parece que foi. E daí era técnico, tu já saía o técnico, tu já podia, naquela época já podia montar até escritório de contabilidade, tanto que eu tenho amigos que hoje têm escritório de contabilidade que se formamos juntos, né? Então, a Escola Técnica do Comércio, tu não saía de lá sem saber contabilidade. E ela tinha um know-how muito grande em termos de ensino, né, do técnico, era muito forte isso, o técnico em contabilidade. Então, por isso que a gente já ficava pronto para montar um escritório de contabilidade. E assim eu fiz. Só que depois, claro, misturou mais aí, casamento, filhos, essas coisaradas, tudo. Mas eu, na verdade, eu nunca gostei muito assim, porque eu pensava assim, o técnico de contabilidade eu vou ficar sempre envolvida. É uma loucura, né, esses papéis na vida da gente, esses documentos todos, né? Então, eu disse, olha, eu acho que eu não quero isso pra mim não, contabilidade. O pai ficou até assim, disponível de montar um escritório e tudo, mas eu não acatei eu só acatei a ideia de me formar em técnico de contabilidade, mas de exercer a profissão, não. Mas daí eu fui parar no ramo imobiliário, né? No ramo imobiliário, que sempre me identifiquei, gostei, e daí também, mas só que também fui parar no meio de muitos papéis, né? Claro que hoje nós estamos aí com a tecnologia, nós estamos se organizando com os sistemas novos, né? E também essa história também de que quando muitas coisas nós vamos digitalizar, né? E passar para a nuvem, para não acumular mais esses tipos. Quando foi falado essa história da nuvem para mim, gente, eu acho que muitas pessoas que hoje que não tem noção da tecnologia e que fala assim, bom, eu vou jogar todos esses documentos na nuvem, né? Então vira assim até uma cena de comédia, porque às vezes as pessoas olham assustado pra gente quando a gente fala isso e vai dizer, como assim jogar pra nuvem? Como? Como é que eu vou ter acesso? Porque se a gente não se modernizar, não ficar dentro dessa linguagem da tecnologia aí, a gente leva esses sustos mesmos, né?
Porque eu lembro que o meu falecido tio, que já faleceu agora faleceu em 2014, não, em 2012, e só com o celular, já naquela época, ele dizia assim, pega isso daqui que eu não quero mais saber disso. Porque ele não queria entender, né? E daí eu me comparei a ele, porque quando eu ouvi a palavra de jogar tudo para nome, como assim, né? Como? Como assim? Como é que eu vou recuperar tudo isso? Mas é que hoje tudo aí via satélite, né? Então a gente tem que estar preparada para isso, dentro dessa tecnologia toda, que é muito bom. E entendendo isso também e dando aí seguindo também esse projeto que eu tenho dentro do meu coração, né, de deixar alguma coisa para os jovens, porque os jovens ficam assim meio perdidos quando eles se formam. Hoje eu vejo muita gente formada a nível superior, como é que é, doutorado, mestrado, pós-graduado, né? Então, e fico aí sem noção, sem experiência dentro da sua área profissional. Então, mas pelo menos isso é um caminho a seguir, né? Isso sempre vai ter meios, né? O imóvel sempre vai ter moradia, sempre vai ter construção, sempre vai ter. Eu quero deixar isso escrito, por isso que eu comecei também a desenvolver todo esse trabalho na área do ramo de locação. Daqui a pouco também vai vir na área de vendas, que eu quero deixar tudo isso gravado, as minhas experiências, tudo aquilo que eu experienciei, para deixar aí para os jovens esse projeto lindo, maravilhoso, né? De desenvolver, incentivar esses nossos queridos jovens, que para eles não ficarem tão perdidos, ter uma profissão, que a profissão do ramo imobiliário, ela é muito interessante, ela é maravilhosa. Tem dias que, claro, como qualquer coisa nesta vida, a gente fica um pouco baixo astral, com algumas situações que acontecem, tanto no âmbito profissional, às vezes também a gente se aborrece lá com a família, mas a gente também tem que saber separar toda essa situação. E ontem aconteceu um caso, já que eu estou relatando tudo isso, né, essa história toda, ontem aconteceu um caso que eu tive uma audiência de uma inquilina, sabe? De uma inquilina. E só que essa audiência quando o magistrado lá iniciou, que é o juiz, que começou a audiência, ele falou a primeira coisa, eu já catei na mesma hora que quando ele citou a tal situação. Não foi bom para mim aquela situação, né, como profissional. E claro que tem os dois lados da moeda, né? Eu acatei não por uma situação assim negativa para mim. Eu acatei por uma situação, por ser uma situação positiva para mim. Então, eu digo assim, que essa inquilina, ela veio como um anjo, né, e manifestou isso para eu poder abrir meus olhos para uma coisa que estava acontecendo dentro da minha empresa, né? Então, para eu melhorar ainda mais dentro da minha empresa. Então, eu acatei ela não como uma pessoa má, eu acatei ela como um anjo que caiu dos céus para que eu enxergasse isso de uma forma muito positiva para dentro da minha empresa. Então, quando a minha ficha caiu disso, a ficha que é antigo, né? Ficha, né? Quando... Vamos deletar a ficha, tá? Quando eu me dei conta dessa situação, eu fiquei muito contente, muito alegre, gente. Porque é um valor baixo. Porque isso
se isso não viesse para mim, e eu poderia estar continuando nesse, vamos dizer, um erro que houve dentro da minha empresa em relação à vistoria, que foi falha minha e dos meus funcionários. Então, mas assim, de lá adiante, isso me abriu os olhos para que futuramente não ocorra esse tipo de situações que ocorreu. Então, é muito gratificante, né? Por isso que eu digo que o ramo imobiliário é sempre uma caixinha de presente, a gente nunca sabe o que tem dentro. Cada dia que eu acordo, eu junto a mão, agradeço a Deus e digo, Deus, eu tenho certeza que só tem bons planos para mim no dia de hoje. Só aprendizado para esse dia tão benéfico na minha vida, né? Então, e como nós estamos também passando aí nessa fase toda de pandemia, né? Então, nós temos que agradecer a Deus, porque são tantas pessoas, né? Tantas pessoas que estão internadas, pessoas que estão no oxigênio, pessoas que não têm nem para onde ir, não tem plano de saúde, e são pessoas que são carentes. Então nós só temos que agradecer, porque nós estamos aí fazendo a nossa parte perante a sociedade, trabalhando, mostrando o nosso serviço. E também eu sempre digo que cada dia é um dia de aprendizado, seja ele para a família, seja ele profissional, seja ele com os amigos, tá? Cada dia é um dia experiencial. Cada dia é uma escola que a gente tem aí no nosso dia a dia. Então, nós só temos que agradecer a Deus, juntar as mãos e agradecer que é através disso que nós buscamos força, coragem, persistência para lidar com todo tipo de problema, que se diz problemas ou dificuldades, mas que isso tudo, que esses problemas e essas dificuldades, eu tenho como grandes oportunidades que Deus está dando para mim para poder se manifestar cada vez mais, né? Porque Deus se manifesta através das pessoas, através do animal, através do universo, através de uma planta, através das pessoas. Então, nós só temos que agradecer. Muito obrigada.